Deus, aleluia.
nós que já rendemos graças. Se você não soltou o seu fôlego pela sua garganta, deixou de ser abençoado. Tem que cantar na igreja, cantar, né? Soltar, dar uma glória, dar uma aleluia, soltar o fôlego de vida, tudo que tem fôlego louva ao Senhor. Aleluia. E esse jovem aqui, ó, vizinho do Felipe ali, da rua ali, és tu mesmo? Qual é o nome dele? Everton. Pra você ver, né, o Everton? Lá fora, lá, o Everton. Pra você ver, né, o Everton? Lá fora, lá, meu, tem as curtição lá e tal, né? O pessoal vai, se alegra. Mas eu vou te falar, a curtição é aquilo. Que aqui a gente louva ao Criador, recebe o Espírito, recebe uma mensagem, transforma o coração, né? E nós podemos sair daqui cheio, que nem um time. Nós podemos sair daqui cheio, repleto, cheio da graça. Mas essa é a vontade de Deus, amém? Que nós possamos sair daqui com o coração, além de ser abençoado, perdoado, cheio da graça. Amém. Apocalipse capítulo 2, vamos ler desde o primeiro versículo. Se você quiser abrir sua Bíblia, fique à vontade. Embora o texto está ali, o texto nós vamos frisar, mas vamos ler aqui. Apocalipse capítulo 2, quem achou diz amém? Amém. Essa Bíblia é um pouco diferente, tá? A tradução, mas você acompanha aí na sua. Lemos então. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, e que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, eu tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se, pratique as boas obras, pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas uma coisa há o seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Amém. Só até aqui. Pai, no nome de Jesus, abençoe nossa mente, nosso coração. Nos revela, Senhor, a Tua palavra neste momento. Que nós possamos ouvir a Tua palavra e que Teu Espírito possa, Senhor, nos revelar ao ponto do nosso coração e da nossa mente ter discernimento espiritual, para que nós venhamos discernir aquilo que é do Teu Espírito, e que nós não venhamos ser homens naturais, que uma vez que se olha no espelho, logo se esquece da sua aparência. Mas o homem espiritual, quando ele tem o discernimento de Deus, ele ouve a palavra, ele recebe a palavra, e a palavra o transforma. Assim, Pai Santo, como diz a Tua palavra, que a Tua palavra ela não volta vazia, mas antes ela faz o que lhe apraz. Pai, no nome do Senhor Jesus, como este tema é forte, é um tema para transformar vidas, é um tema para despertar a vida espiritual. Senhor, faça isso conosco nesta noite, no nome do Senhor Jesus, e nos abençoe pela Tua graça, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz aqui
que João está na ilha de Patmos condenado por causa do Evangelho. E ali, no dia do Senhor, ele recebe a visita do Senhor Jesus, que é no primeiro capítulo de Apocalipse. E a palavra do Senhor diz que Jesus aparece para ele ali em visão, porque no olho carnal você não vê Jesus, meu querido. Se você vê Jesus no olho carnal, você morre na hora. E a palavra do Senhor diz: ao anjo que está em Éfeso. Éfeso é a mesma cidade onde Paulo abriu as igrejas, aos Efésios, lá na carta dos Efésios. E a igreja é conhecida como uma igreja do amor. É uma igreja rica em amor. Era a igreja de Éfeso. E a palavra diz que estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas. Estrelas são os 7 pastores. São os pastores da igreja, estrela. Estas são palavras daquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita. Os pastores estão nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus. E que anda no meio dos candelabros de ouro. Candelabros de ouro é a igreja. Candelabro, você sabe o que é, né? Tem 7 castiçais assim, que vai as lamparinas. É uma peça antiga. E candelabro significa luzeiro. Esse candelabro representa a igreja é a luz do mundo. E a palavra diz: conheço as tuas obras e o teu trabalho árduo. Falando Jesus ali para aquela igreja. Conheço a sua perseverança. E sei que você não pode tolerar homens maus. Ou seja, a igreja, ela é o amor de Deus, é a bondade de Deus. Não pode haver maldade e não pode haver homens maus dentro da igreja. Ou a maldade, ou o homem mau se converte, ou o homem mau não consegue suportar a palavra de Deus. Porque quando uma pessoa ela é ruim, quando uma pessoa ela é má, ela não consegue suportar a palavra de Deus. Ela não recebe a palavra de Deus. E aqui ele está dizendo que vocês não podem suportar homens maus. E que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E você acabou descobrindo que eles são impostores. Porque naquela época se apareciam muitos crentes pregando a palavra, mas na realidade não tinha nada de obreiro. Primeiramente, a palavra apóstolo significa enviado, aquele que leva a palavra, né? O apóstolo. E apóstolo, na realidade, o pastor, o bispo, o presbítero, o diácono, eles têm que ser pessoas que gastam a sua vida no reino. Se houver pastor, apóstolo, bispo, diáconos que não gastam sua vida no reino, então não estão pagando preço. Ainda a palavra segue assim dizendo: você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. Jesus está elogiando essa igreja, falando: vocês são fortes, vocês resistem os homens maus, vocês colocam à prova os falsos obreiros, e vocês têm suportado o sofrimento por causa do meu nome. Mas, porém, contra você, porém, eu tenho isto: abandonaste o seu primeiro amor. Olha só, Jesus está falando aqui para essa igreja que eles têm feito a obra, têm resistido homens maus, têm colocado à prova os falsos pregadores, mas Jesus repreende eles aqui dizendo: mas tenho contra ti que você tenha abandonado o primeiro amor. Lembre-te de onde caíste, arrependa-se e pratique as primeiras obras. E se não se arrepender, virei sobre ti e tirarei o seu candelabro do lugar. Tirarei a sua igreja do lugar, tirarei você do lugar. Mas há uma coisa a favor: vocês odeiam a prática dos nicolaítas.
que como também eu odeio. E nessa carta os nicolaítas era um grupo de pessoas que distorcia a palavra e levava os crentes a comerem coisas sacrificadas e praticarem sexo ilícito. Como também nos dias de hoje, nós temos que tomar cuidado, porque as pessoas distorcem a palavra e acham que pode fazer um monte de coisa que Deus condena. Então nós temos que ficar espertos, queridos, e olhar para a palavra. Não fica olhando para o ministério novo que surgiu, o pastor novo que surgiu, ou o irmão que quer servir a Deus do jeito que ele queira, ele anda do jeito que ele quer. Não vai na ideia deles, não. Vá na palavra, porque a palavra dá essa direção. Aí, essa palavra está dizendo uma coisa, que ele odeia as obras dos nicolaítas, como também Jesus odeia. Então Jesus está dizendo aqui, porque as obras dos nicolaítas é um desvio da palavra do Senhor. E quando essa palavra está relacionada à igreja de Éfeso, uma igreja que trabalha pela obra, uma igreja que faz a obra, mas de repente aquela igreja se passa os anos e o amor esfria. O amor esfria. Aí encaixa nós todos, né? Porque a gente vem para a igreja, a gente faz a obra, a gente canta, a gente louva, a gente prega, e Deus ele cobra o amor das primeiras obras. Lembre-te de onde caíste e pratique as primeiras obras. Quais são as primeiras obras? Como o pastor Fábio pregou ontem, que quando você é novo convertido, o que ele falou ontem, eu testifico. Na minha primeira conversão, eu queria estar em todos os cultos, sair a pé lá da Coab 2 e até a Carmozina, onde era a nossa igreja, não tinha dinheiro na época para pegar ônibus, não media esforço, atravessava a Carmozina inteira a pé, víamos para cá na casa da Sueli, da Janaína ali, pregar a palavra, andávamos, não media esforços, mas aí o tempo vai passando, aí a gente vai perdendo amor, a gente vai se esfriando. E da mesma forma, é a igreja. Porque você acha que Deus também não prova os nossos corações? Quantos de nós vêm aqui para a igreja, mas não tem o coração fervendo, não tem o coração no amor? E a palavra do Senhor, ela repreende. O interessante é que essa palavra está vindo para o pastor desta igreja. Está dizendo, olha, ao anjo da igreja de Éfeso, eu tenho as 7 estrelas nas minhas mãos, são os 7 pastores daquelas igrejas, e eu ando no meio dos candelabros de ouro. Sabe o que é candelabros de ouro? É a igreja. A igreja é o candelabro, na onde tem o azeite e na onde tem o fogo do Espírito Santo. Então uma coisa nós devemos aprender desde já. Nós cantamos louvores, ministramos, oramos, viemos aqui à igreja. Hoje de manhã nós estamos aqui na igreja dominical no Caribã Adriana. Parece que nós estamos num culto, queridos. Aos nossos olhos carnais, nós estamos vendo só nós aqui. Mas o Espírito de Deus está aqui. Aleluia! Quando a palavra diz que Jesus aparece a João na ilha de Patmos, a palavra diz que aparece aquele homem de cabelos brancos, olhos de fogo, e da sua boca sai uma espada, e na sua cintura está um cinturão de ouro, e os seus pés é como bronze, e as suas vestes como linho fino, branco como a neve. Cabelos brancos significa autoridade. A igreja, ela tem uma autoridade acima dela. Nós temos autoridade. E quando você desobedece a autoridade, o que acontece? Você é punido. Se nós desobedecermos a Deus, nós vamos ser punidos, queridos. Nós vamos ser punidos. Aí a palavra diz também que Jesus está com os cabelos brancos como a neve e com os olhos de bola de fogo, chama de fogo. Um olho que tudo vê e que nada escapa da sua visão. Os nossos pecados mais ocultos estão patentes aos olhos do Senhor. E que da sua boca sai uma espada aguda que corta para os dois lados. Uma espada que é a espada da palavra, que penetra até o íntimo do homem e revela o homem. Mas não é uma espada para matar também.
é uma espada para curar, é uma palavra que vem tanto para ferir, como também para cortar o mal. E as suas vestes brancas significa santidade, coisa que nós todos precisamos. Santidade, precisamos pagar um preço da santidade. E quando a palavra diz o cinturão de ouro que está sobre a sua cintura, significa poder. E quando se fala também os seus pés eram reluzentes como bronze. O bronze, se você enfiar uma furadeira, picareta, você não rasga não. O ferro você rasga, a rocha você rasga, a prata você rasga, o ouro você rasga, mas o bronze não rasga. O bronze ele é maciço, ele é terrível. O bronze ele tem que ser derretido para se fazer alguma forma de alguma peça, porque se você fizer uma furadeira ou um martelete, ele não quebra, ele é forte, ele é rígido. E os seus pés é como bronze, que significa esmagará a Satanás e todo o poder do mal. Então essa palavra é dirigida àquela igreja que está fazendo a obra, como as igrejas estão fazendo a obra. Aparentemente nós estamos fazendo a obra, estamos vindo aqui, estamos cantando, estamos louvando, estamos pregando, de vez em quando a gente evangeliza, de vez em quando a gente faz alguma obra social, de vez em quando nós ajudamos uns aos outros aqui, mas aí o Senhor repreende, dizendo: lembre-se de onde caíste e pratique as primeiras obras. Porque muitas vezes nós estamos aqui louvando e cantando, mas muitas vezes estamos frios no amor, né? E nós temos pregado isso sempre aqui, né? E a nossa igreja é até elogiada aí fora, uma igreja de amor. E aí a palavra do Senhor diz aqui: se arrependa-te da onde caíste. Aí vai a primeira lição. O dever de todo homem é temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Esse é o dever de todo ser humano. Todos os seres humanos, se estiverem lá fora, se não reconhecer a Deus, se não temer a Deus, todos aqueles que se esqueceram de Deus, como diz lá em Romanos, como Cristo não poupou o seu Filho, também não vai poupar aqueles que não aceitarem a Cristo. Como Deus não poupou o seu Filho, Ele não vai poupar aquele que negar o seu Filho. Porque aquele que negar a Jesus diante dos homens como Senhor, Pai reconhecerá e aceitará. Mas aquele que negar a Jesus, o Pai também o negará. Então temos que reconhecer. Então o dever de todo ser humano é reconhecer e servir a Jesus. E dentro dessa palavra ainda, o nosso dever, nós todos aqui, o nosso dever é congregar. Queridos, não fique sem congregar. Não fique sem uma igreja. Não fique sem um rebanho. Se não dá certo num lugar, vá para outro. Mas procure congregar. Procure tomar a ceia. Procure participar do pão e beber do suco, que representa o corpo de Cristo. Você tem que ser membro do corpo de Cristo. Você tem que estar enxertado na videira. Você tem que fazer parte do rebanho. Porque senão o Senhor virá sobre ti, sobre nós, e nos tirará o candelabro. O que é isso, tirar o candelabro? É tirar a sua parte no reino de Deus. Engraçado que a gente pregamos muita bênção, muita misericórdia. Realmente Ele é grande, Ele é misericordioso. A Bíblia diz que o seu amor e o seu perdão é mais alto do que os céus e mais fundo do que o mar. Se a gente for olhar a dimensão desse planeta, meu Deus, que enorme é o perdão e o amor de Deus. Mas se a gente brincar com a graça, se a gente brincar com o perdão de Deus, meu querido, você está brincando com coisa séria, você está brincando com o Todo-Poderoso. Então quando a gente se fala Todo-Poderoso, a gente tem que temer. Temer é ter medo. Ter medo de errar, ter medo de pecar. Aí como nós estávamos falando de manhã, né, Adriana? Chega uma hora que nós temos que cansar de pecar. A gente peca. Mas pelo amor de Deus, chega uma hora que você tem que cansar. Você tem que não mostrar para as pessoas que você está santo, que você... Não é isso. É você.
É uma espiritualidade pessoal. É algo seu próprio. Na onde você vai se desenvolver, vai desenvolver um relacionamento com o Criador. E a palavra diz aqui: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Já pensou? Existe uma recompensa. Existe uma recompensa para aqueles que amam a Deus de todo o coração. Existe uma recompensa para aqueles que abandonam o pecado. Existe uma recompensa para aqueles que se sacrificam pelo Evangelho. E olha que eles sofrem perseguições e aflições por causa do nome do Senhor aqui nessa palavra. E se você se santificar, e se você começar a agradar a Deus, e se você começar a levar a Deus a sério, você vai sofrer também. Você vai sofrer também. É necessário que passe um sofrimento. Por que passa um sofrimento? Porque quem governa esse mundo é Satanás. Quem governa esse mundo é Satanás. Mas quem governa a igreja é Jesus. O reino de Deus é vindo sobre nós. Não é? O reino de Deus é vindo sobre nós. Quem é o reino de Deus? O reino de Deus é cada pessoa. Cada pessoa é o reino de Deus. Certo? E a palavra diz aqui, para nós se arrepender e ver as primeiras obras. É que nem casamento. Olha o novo casal. Casamento é uma bênção. Tem casal que vai passando os tempos, casal forte, casal sábio, casal maduro, porque casamento, nenhum casamento é igual ao outro. E aquele amor, aquela coisa gostosa. E tem casais maduros que não perde o carinho, não perde o respeito, que passa os anos o amor aumenta mais, se tornam fortes, firmes. Tem casal assim, gente. Você não vem com essas conversas que falam que casamento é uma droga, que casamento é confusão, que casamento é sofrimento. E alguns filhos dizem assim: o meu pai e minha mãe, praticamente, aqui no meu caso, minha mãe não teve um casamento, teve uma vida de sofrimento. Mas até no meu casamento próprio, eu tive 1000 vezes mais momentos bons do que ruins. Mais momentos de amor do que ódio. Mais momentos de comunhão do que briga. Tem briga? Tem confusão? Tem. Mas casamento também tem que voltar ao primeiro amor. Porque você, Chayenne, é carne do Vena. E o Vena é carne da Chayenne. Ambos uma só carne. Uma só carne. Um suprir as dificuldades do outro. Né, Letícia? Estamos começando a namorar, a paixão brotando no coração. O amor é coisa linda. Então, Lê, quando a gente casa, aquela pessoa, ela se torna a sua vida. Não é, Joyce? A pessoa se torna a sua vida. Kaique, a Joyce se torna a sua vida. Você batalha pelo seu cônjuge. Você batalha, você ama. E o legal do primeiro casamento, né? A Chay está lá em casa arrumando tudo e o Vera, ela não vê a hora do Vera chegar, não vê a hora. E o Vera também está lá, já está querendo abraçar, beijar, tá longe, o coração bate forte. Eu não sei vocês, eu tenho 20 anos de casado, vou falar uma coisa aqui. Quando o negócio está bom, o coração bate forte, acelera. Agora, por que eu estou falando isso para vocês? Isso é vida. Agora, o que tem a ver isso com Jesus e com a igreja? O que tem a ver isso com Jesus e com você? Nós temos que ser um só com o Senhor. Um só com o Senhor. Porém, eu tenho alguma coisa contra ti. Está de primeiro amor, ele está dizendo. Mas depois ele diz aqui: mas também eu tenho alguma coisa ao seu favor.
você odeia as obras dos nicolaítas. Os nicolaítas comiam na casa de Deus, andavam no meio de Deus, mas se prostituíam, faziam coisas erradas. E quando a gente faz sexo fora do casamento, é prostituição. Quando se masturba, é prostituição. Quando vê filme pornográfico, é prostituição. Quando deseja pessoas alheias, é prostituição. Aí o seu corpo está sendo um corpo oferecido a espíritos malignos. Está abrindo a sua mente e o seu coração para espíritos sujos. Vai sujar a sua alma, vai manchar a sua alma. Você vai perder o seu amor, você vai perder as coisas de Deus. Você vai se tornar insensível para as coisas de Deus. Aí depois você não quer que você venha na igreja sujo, com o coração sujo, com a mente suja. O fogo pode estar caindo, pode ser a mensagem que for, e a pessoa não consegue sentir a presença de Deus. Querido, você tem que se lançar diante de Deus. A gente tem que se consertar. A gente tem que se arrepender dos pecados. A gente tem que orar, jejuar. Vamos marcar o jejum. Vamos lançar o jejum aqui no final do culto. E você tem que se inflamar, colocar o seu coração diante de Deus. Isso é uma aplicação. Isso é uma vida constante. Isso é vida espiritual. Existe um preço a pagar. Cristo veio sobre a terra, curou os enfermos, alimentou os famintos, fez grande obra, pregou a palavra, mas foi pagar o preço na cruz. Além dele fazer as obras, ele pagou o preço de morte. Além de nós fazermos as obras, nós temos que pagar o preço de morte. Preço de morte da carne, morte do pecado. Ah, pastor, você está falando isso aí, mas será que você faz isso? É a palavra, é para todo mundo, sem exceção. Se nós não estivermos aqui para louvarmos, para ser doutrinado, como diz o pastor Fábio, para recebermos a palavra como ela é, nós temos que nos preparar e que possamos ser achados dignos de vencer, porque aquele que vencer, ele dará direito de comer da árvore da vida. De uma carta ele fala sobre os nicolaítas. Em Esmina, ele já vai falar sobre Jezabel. Na carta de Tiatira, ele vai falar sobre Balaão. São pessoas que estão desviando o povo de Deus. Em cada carta, ele acusa alguma pessoa, alguma classe que está desviando o povo de Deus. Mas em cada carta também, ele dá um exemplo. Aconselho que de mim compre colírio para ungir os seus olhos. Aconselho que de mim compre vestes brancas. Aconselho que de mim unja suas cabeças com óleo, para que vocês possam ser dignos de andar de branco comigo no paraíso. Então, querido, nós estamos aqui servindo ao Senhor, mas nós temos que ser achados dignos naquele dia. E para despertar, porque a gente tem que despertar, a santidade começa aqui e agora. O reino de Deus começa aqui e agora. É possível sim, viver fora da prática do pecado. É possível sim agradar a Deus. É possível sim você se humilhar. Mas para tudo isso acontecer, você tem que temer. Você tem que temer. Já pensou se você tivesse um sonho e Jesus aparecesse no seu quarto ou no seu sonho e falasse essas palavras para você? Porque talvez eu pregando aqui não haja temor no coração dos irmãos, por eu ser tão conhecido de vocês, como profeta da sua própria casa não tem honra. Mas não olha para mim não, queridos, olha para a palavra e julga a minha pregação. Tem que julgar a minha pregação para saber se a minha pregação é verdadeira ou não, e julgar também a minha vida para saber se eu estou andando errado ou não. Se eu já é passado, mas se eu estou andando agora, é novidade de vida. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor não trata o culpado por inocente. E você sabe que a morte não avisa quando chega. E você sabe que o Senhor não vai avisar quando houver arrebatamento, vai ser surpresa. Mas coisa boa é ter paz para com Deus.
Coisa boa é ter paz para com Deus. Coisa boa é você poder louvar a Deus. Coisa boa é você ter a liberdade de louvar. Coisa boa é você ter a liberdade de ajoelhar, ter forças para ajoelhar, para clamar, para ter uma comunhão, para ter um relacionamento. Coisa boa é isso. E assim como o casamento, que nem o casamento dos irmãos, o casamento, ele pode ser um casamento bom, maduro, um relacionamento de amor, de proteção, de carinho. É assim a vida cristã também, com o Senhor Jesus. Porque casamento siga relacionamento. E a igreja é noiva do Cordeiro. Sabe o que é noiva do Cordeiro? Nós temos um esposo celestial. E a gente não podemos esquecer desse esposo, desse Deus maravilhoso, que vai vir me buscar pessoalmente e individualmente, hein? Porque dois estarão deitados, um será levado e o outro será deixado. Dois estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. O Senhor Jesus vai voltar. E se nós não nos arrependermos, Ele vai tirar de nós o nosso castiçais. Mas lembre-te de onde caíste e pratique as primeiras obras. O interessante, queridos, que é assim: Deus te salva, Deus te chama para o reino, e Deus coloca amor no seu coração pelo reino. Para se fazer a obra de Deus, tem que amar, tem que estar cheio do amor, cheio de Deus, ser cheio de Deus. Olha que cântico maravilhoso. Quer? Espírito Santo, és bem-vindo. Quer? É Santo Espírito. Então, olha só. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar. O estofo na frente. O estofo. Espírito Santo, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher esse lugar. O que é Espírito Santo? Espírito de amor. Espírito de amor. Ser cheio de amor. Cheio de amor pelas coisas de Deus. Cheio de amor pela obra de Deus. Fazer a obra de Deus com amor. Fazer a obra de Deus com amor. Se dedicar com amor. Ao ponto de que você possa fazer com prazer. Você vai fazer uma comida com amor. Você vai limpar uma casa com amor. Você vai cuidar da sua família com amor. Se você não fazer a obra de Deus com amor, Deus não recebe. Deus não recebe, queridos. Deus não recebe. Precisa fazer com amor e com humildade. Quem é que sai para o campo missionário se não amar as almas? Vai sair para o campo missionário para dizer que é missionário só para... Oxe, que é isso? Vai pregar a palavra no trem ou evangelizar ou dar folheto se você não tiver amor? Até para nós virmos louvar aqui, cantar e benzer, para pregar, tem que ter amor. Tem que ter amor. E essa palavra está sendo direcionada ao anjo da igreja. Ao anjo da igreja. Quem é que pode dirigir uma igreja, trabalhar no rebanho, trabalhar para o Senhor, se não tiver amor? Aí Jesus diz assim: conheço as suas obras e o seu trabalho árduo e a sua perseverança, e eu sei que não pode tolerar homens maus. Jesus conhece as nossas obras e Ele pesa nossas vidas na balança. A única coisa que o ser humano leva quando morre é as obras. E tudo que você estiver fazendo está sendo anotado. Sabe por quê? Para a glória de Deus. Se você se dedicar com todo o seu coração, se arrepender dos seus pecados, fazer a obra, amar as almas, amar o reino, amar a igreja, se dedicar até o último da sua vida,
Até o último dia da sua vida, como fez a nossa irmã Sueli Aparecida. Como fez a nossa irmã Sueli Aparecida. O Senhor vai recompensar tudo o que você está fazendo. Tudo. Agora, pessoas que desprezam a igreja, falam mal da igreja, falam mal do pastor, não amam os irmãos, cria confusão. Pessoas que fazem mal na igreja, para a igreja. Queridos, nós podemos até fazer mal uma vez ou outra na nossa ignorância, na nossa fraqueza. Mas ser uma pessoa constantemente que faz o mal para a igreja, você está mexendo com a menina dos olhos de Deus. Fique na posição de Deus, se consagra a Deus. Ai daquele que se levanta contra você, ai daquele que tocar em você, ai daquele que mexer em você, porque você está na posição de Deus. E eu vou ler todo o texto outra vez, e nós vamos encerrar. E depois nós vamos orar. Que diz assim: ao anjo da igreja, ao pastor da igreja lá de Éfeso, estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita. Os 7 pastores, as estrelas são os 7 pastores das igrejas. E que anda no meio dos candelabros de ouro. Conheço as suas obras e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Tem trabalho árduo aqui? Tem perseverança aqui? E sei que não podes tolerar homens maus. E pôs à prova os que dizem ser apóstolos e não são. Mas descobriram que eles são impostores. Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome. E não tem desfalecido. Não pode desfalecer. Cada um aqui sofre de uma forma. Mas contra você eu tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Não ama como lhe é devido. Não ama a igreja como lhe é devido. Não ama o reino como lhe é devido. Não ama sua própria família como lhe é devido. Deixaste o primeiro amor. Então, na regra de Deus é: primeiro Deus, amai a Deus de todo o teu coração, de todo entendimento e de toda a tua força. Segundo, amarás a tua família, cuidarás da tua família, porque aquele que não cuidar da sua família é pior do que o incrédulo e negou a fé. E terceiro, servirá a igreja. Primeiro Deus, segundo a família, que não podemos estar fazendo a obra aqui com a família destruída, com a família quebrada. E terceiro, a igreja. E a igreja é o corpo de Cristo, na onde Deus te deu um dom, uma capacidade, uma tarefa, um trabalho, e você tem que devolver para Ele. Porque se nós não devolver, nós somos devedores. Aprenda isso. Esses meninos aqui cantaram bonito. Cantaram bonito. Muito bom. Bonito. Faça isso sempre. Bonito. Faça isso sempre. Traga sempre louvores ao altar. Ao altar, sério. Traga sempre louvores ao altar. As meninas dançam sempre no altar. Se santificam. Sirva ao Senhor. Os varões, cante. As varoas, canta. Os irmãos que limpam, os irmãos que enfeitam. Aí nós falamos: é uma obra, nós estamos identificando uns aos outros, mas tem que ser de todo o coração. Não pode ser pela metade. Não podemos deixar com que seja monótono. Não podemos deixar que seja mecânico. Temos que estar a todo vapor, porque o Senhor é de recompensar estas obras. Lembre-se, depois de onde caísse, arrependa-se e pratique as primeiras obras que praticavas no princípio. E se não se arrepender, eu virei a você. Se a gente não se arrepender, Ele vai vir sobre nós. Então, queridos, vamos nos dedicar de todo o coração para a glória de Deus. Porque quem despreza a igreja, despreza a Deus. Quem não faz de todo o coração,
não faz a Deus. Quem não socorre o seu irmão, não faz a Deus. Quem não ama o seu irmão, não faz a Deus. Uma quarta-feira nós estamos pregando aqui sobre ser justificado, sobre chegar diante do Senhor Jesus e falar: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, purifica meu coração. Jesus amado, eu quero estar diante de Ti. Aí nós temos esse costume de chegar diante do Senhor e falar: Senhor, perdoa os meus pecados. Aí o Senhor nos perdoa, mas a gente levanta e ainda estamos indiferentes uns com os outros. Não temos amor uns para com os outros. E lembre-te de onde caíste, é o primeiro amor. Querido, nós temos que amar as almas. Nós temos que amar as pessoas. Temos que amar as pessoas, ao ponto de perdoá-las, ao ponto de ajudá-las, ao ponto de fortalecê-las e ao ponto de guiá-las. Esta é a obra de Deus. Todos nós, no nome do Senhor Jesus, todos nós temos que fazer isso. Isso é uma responsabilidade que Deus coloca sobre todos, sem exceção. O pastor tem capacidade. Geralmente o pessoal detona pastor, né? Geralmente a culpa é do pastor. Geralmente a igreja está mal por causa do pastor ou da pastora. Algum membro se chateou, se chateia com o pastor. Se algum membro criticou a igreja, critica o pastor. Tudo vai em cima do pastor. Tudo vai em cima do pastor. É até natural que isso aconteça. Mas eu tenho uma resposta para você. O peso pesa sobre os seus ombros e sobre a sua cabeça, porque o juízo começa pela casa de Deus e cada um vai dar conta de si. Cada um tem que ser servo uns dos outros. Cada um tem que servir a Deus com amor, com alegria, com humildade. Está sofrendo? Está passando dificuldade? Está passando problema com a sua vida? Mas preste atenção, querido, os seus problemas, as suas dificuldades não tem nada a ver com o reino de Deus, não tem nada a ver com o próprio Deus. Porque se a gente for colocar a nossa infelicidade no casamento, os nossos problemas financeiros, a nossa doença, ou seja, qual for o problema que for, você nunca vai servir a Deus na sua vida, meu querido. Se serve a Deus é chorando, se serve a Deus é com lágrima, se serve a Deus é com sofrimento. Porque tem muitos obreiros que têm problemas terríveis dentro de casa, mas estão no altar do Senhor, estão cantando ao Senhor, estão servindo ao Senhor. Eu tive um exemplo disso pela nossa irmã finada Sueli. Aquela irmã passava lutas, passava problema, mas estava aqui louvando, dizendo. Quantas vezes ela ministrou aqui com lágrimas, né, Joyce? Chorando. E é assim, dessa forma, querido, independente da sua dificuldade, independente da sua situação, seja uma pessoa que ama as coisas de Deus, se dedica de todo o coração, para que o Senhor possa te achar digno. Pois aqui dentro dessa palavra está dizendo: sofreste perseguições por causa do meu nome e não negaste o meu nome. E é assim que a obra do Senhor faz. Amém? E aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, eu darei direito de comer da árvore da vida que está lá no paraíso. Então eu quero louvar a Deus aqui pela nossa irmã Alzira, que vai comer dessa árvore, pela nossa irmã Lindalva, pelo nosso irmão Neemias, pela nossa irmã Suzy, pela nossa irmã Sueli, agora lá de baixo, pelo nosso irmão Sebastião, que foi da igreja de baixo, pela nossa irmã Liana, pelo nosso irmão Raimundo, pelo filho do irmão Éden e pela a nossa irmã Penha e pela nossa irmã Raimunda. Isso. 10 almas que nós apacentamos aqui. 10 almas que nós apacentamos aqui. Vão comer da árvore da vida. Já estão vestidos de branco. Mas eles estiveram até o fim, né, Felipe? Da casa de Deus. Estiveram plantados na casa de Deus. Estiveram servindo a Deus. Com dificuldade, com luta, com sofrimento. Mas estiveram na casa de Deus. E é isso que Deus quer de nós todos, amém? Que nós possamos estar aqui até o último dia. E a cada dia se arrepender. E a cada dia buscar o renovo. E a cada dia exercer misericórdia. E a cada dia se encher de Deus.
pois esta é a vontade de Deus, queridos, para nossas vidas. Amém? Se você esperou uma super pregação, está enganado, porque eu não sou super, eu sou hiper. Aleluia. Assentados mesmo, vamos orar. Amém? Tomara que o Espírito de Deus tenha falado ao teu coração. Nunca quero pregar para impressionar ninguém, jamais. Estou longe disso, estou correndo disso. Mas eu quero pregar aquilo que está escrito. E eu quero pregar aquilo que eu quero viver. E eu quero pregar aquilo que eu quero me arrepender. E eu quero pregar aquilo que Deus está fazendo primeiro no meu coração. Primeiro no meu coração. Porque eu quero, Senhor, estar cheio do seu amor. Eu quero estar cheio da sua graça. Eu quero me derramar diante de ti. Eu quero servir os meus irmãos aqui, Senhor. Eu quero servir os meus irmãos com o meu dom, com a minha pregação, com a pregação que o Senhor me deste. Você tem que servir o Senhor com o seu dom, servir a igreja. Você tem que servir o Senhor com a sua voz, com a sua bateria, com a sua voz. Tem que servir ao Senhor com aquilo que Deus te deu. Voltar ao princípio, voltar ao primeiro amor, fazer com amor a Deus uma coisa mais preciosa, coisa gostosa, queridos. Nós somos tão ricos que nós temos na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos afazeres, mas nós temos uma igreja para congregar, nós temos uma igreja para cantar, nós temos os irmãos para se amar, nós temos irmãos para se ajudar. Nós somos ricos, queridos. E você sabe onde surge o primeiro amor? O primeiro amor surge aqui, dentro da sua casa, né? Dentro da sua casa, dentro da igreja, e amar as pessoas lá fora. Amar. Deus chamou para amar. Deus chamou para amar. Amém? Pai, no nome do Senhor Jesus, quem deu crédito à nossa pregação, a quem se estendeu o braço forte do Senhor, a quem foi dado, Senhor, essa graça de alcançar misericórdia no tempo oportuno, a quem deu, Senhor, a oportunidade de pedir perdão, de se consertar com o seu adversário, de pedir perdão para a esposa, de pedir perdão para o esposo, para o filho, para o irmão, para o parente, e dizer: me perdoa no nome do Senhor Jesus, porque a nossa comunhão, Senhor, com o Senhor depende da nossa comunhão com o nosso irmão. O nosso amor para com o Senhor depende do nosso amor para com o nosso irmão. O nosso relacionamento para com o Senhor depende do nosso relacionamento para com a igreja. A nossa dedicação para com o Senhor depende da dedicação de nós para com a igreja, de nós para com os nossos irmãos. Pai amado, nós queremos te servir, Senhor, te bendizer, estar diante de ti, Senhor. Mas para isso, Pai amado, coloque em nós o teu amor, para que nós não venhamos ser crentes frios, crentes amargurados, crentes amarrados, crentes insensíveis, doentes, fracos, frágeis. Mas que nós possamos estar diante de ti, Senhor, bebendo da tua água, comendo do teu pão, Pai amado, se alimentando do teu Santo Espírito. Perdoa os nossos pecados nesta noite, Jesus. Perdoa o meu pecado, perdoa o pecado da tua igreja, purifica os nossos corações, nos ajude a estar diante de ti, nos ajude a estar diante de ti, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. O jejum, quando você deixa de, por algum tempo, você deixa de comer ou beber água, e você tira um dia, ou das 7 ao meio-dia,
ou das 7 às 2 da tarde. Feliz é quem puder fazer um jejum de 12 horas, se tiver condições. Os que têm costume de fazer jejum, amém. Os que não têm. Mas quando você jejua, você está afligindo a sua carne, afligindo a sua alma, e você está se tornando sensível ao Espírito de Deus. Traz um benefício tremendo de você se fortalecer espiritualmente. Às vezes você tem orado, às vezes você tem lido a Bíblia, e você, uma semana você está bem na oração, na outra semana você está murcho. Uma semana você está bem na oração, na outra semana você está murcho. Aí não consegue ter uma vida fortalecida. E o jejum tem essa obra. Se você fazer um jejum particular com Deus, Deus vai te fortalecer. Deus te fortalece na vida espiritual. E quando você está forte na vida espiritual, aí você se dedica legal na igreja. Quando você está malzão na vida espiritual, você sai correndo da igreja. Você foge dos cultos, não suporta a pregação, não consegue louvar, não consegue fazer nada. Caíste no primeiro amor. Caiu, não tem amor, está insensível, está duro. Então você precisa se dedicar. Faça isso, irmãos. Eu convido os irmãos essa semana a tirar um dia para jejuar. Não sei se você vai poder. Eu já jejuei. O Nil colocou um propósito diante de mim, Deus, né? Eu falei para ele: Nil, vou jejuar e orar. Nós vamos jejuar e orar. E existe um jejum que é pelo perdão de pecados, sabia? Tem pecados que a gente não consegue libertar. Jejua, querido. Deus vai te fortalecer. Deus vai te fortalecer. Porque quando Jonas chegou a Nínive e o rei ficou sabendo que Jonas estava ali, e Jonas falou assim: olha, se não se arrepender, Deus vai destruir Nínive. O rei falou assim: todo o reino vai jejuar, até os animais. E ali era um jejum de arrependimento. E existe esse jejum. Então a palavra foi dada. Aí é você e Deus, e você no seu relacionamento com o Espírito. Mas presta atenção: se você jejuar, principalmente você que trabalha, se você conseguir jejuar na hora que você acorda, até na hora do seu almoço, você se fortalece diante de Deus. Eu fazia isso quando trabalhava. Das 7 até o meio-dia. Ia almoçar verde de fome. Mas Deus, Ele te fortalece. Faça esse propósito, queridos, como Deus vai te visitar. Isso é se você tiver sede de Deus, amém? Vamos ficar em pé. Vai louvar? Não. Vai louvar? Não.